Pessoal do terceiro ano, que é o professor Thiago Souza dando seu olá oficial para darmos continuidade nas nossas aulas de física. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, estamos aqui para darmos sequência em eletrodinâmica. Depois de nós termos um contato com os resistores, vamos ver uma das aplicações, que é a confecção de aparelhos de medição elétrica. Então, vimos algumas grandezas, né, elétricas, que no caso iria ser corrente elétrica, a voltagem, né, ou DDP, e até mesmo a própria resistência, né, em ohm. Então, aparelhos foram produzidos para medir cada uma dessas grandezas. E é isso que nós vamos abordar aqui nesse estudo. Vamos lá, né, ao que interessa. Bom, aparelhos de medição estão ao nosso redor, como alguns estão aí expostos para você, como medição de velocidade, aferição de diâmetro nesse paquímetro aí do meio, né? Ou até mesmo uma balança para aferir a massa de um objeto, uma cenoura no caso ali. E no caso das unidades das medidas elétricas não vão ser diferentes. Então nós temos alguns medidores interessantes para analisarmos aqui. O primeiro deles nós chamamos de galvanômetro. Galvanômetro ele é um dispositivo, tem um medidor, nós temos esse símbolozinho desse círculo com uma setinha, né, fazendo a menção ao medidor, e tem junto com ele o que nós chamamos de uma resistência do próprio galvanômetro. E o galvanômetro, a ideia dele é um aparelho capaz de medir correntes de pequena intensidade. Seria aquela corrente IG, seria a corrente do galvanômetro, tá? Bom, ele sozinho, ele acaba trazendo uma perturbação no próprio circuito, porque ele rouba uma parte da corrente. Mas normalmente nós usamos o próprio galvanômetro para produzir os outros medidores, que no caso, o primeiro deles seria o amperímetro, tá? Ó, ali nós temos uma fotinho lá de um amperímetro, certo? Aqui, no caso, o amperímetro ele viria a medir corrente, né? Como é que funcionaria para nós aqui? Ó, imaginando que eu tenho o meu galvanômetro ali, certo? Qual é a ideia? Para que nós possamos produzir um amperímetro, nós ligamos em paralelo ao galvanômetro uma resistência que nós chamamos de resistência shunt. Shunt, a ideia de shunt é desvio no inglês, tá? Bom, a gente precisa pensar como a corrente, que está vindo ali uma corrente I e chega no nó A. Ela tem dois caminhos, um seguir reto e outro pegar o desvio. Qual o caminho que a corrente vai seguir? Bom, normalmente ela gosta de ir pelo o caminho de menos resistência. E no antro, a gente produz pouca resistência ao fazer essa resistência shunt ser muito menor do que a resistência do galvanômetro. Então, quando chegar nesse ponto, boa parte da corrente vai passar por aqui pelo desvio, porque a resistência aqui é bem menor, e pouca vai passar lá por cima, porque normalmente todo medidor ele tem um que nós chamamos de fundo de escala, que é justamente o que está marcando lá no fundo. Isso pensando nos mais antigos, porque agora temos muitos digitais. Mas, normalmente, nós vemos ali o máximo que é possível medir. No caso de corrente,
tipo assim, tiver marcado 10, então aquele amperímetro ele só consegue calcular até 10 amperes, certo? Então nós temos o que nós chamamos de fundo de escala, então corrente de fundo de escala seria o do amperímetro, tá ok? Então é aquele IG, é o máximo que o galvanômetro mede. Trocamos, nós podemos substituir tudo isso aqui, o meu galvanômetro com a minha resistência shunt, num equivalente, que vai ser o amperímetro, tá vendo? Olha, é uma corrente I, e lá dentro do amperímetro está acontecendo tudo isso aqui, o galvanômetro mais a resistência shunt, tá? Bom, você só precisa entender o funcionamento elétrico aqui, ó. Primeiro é essa composição das correntes e tudo mais. E aí, com esse dispositivo aqui, nós conseguimos medir a corrente, que pode ser determinada por esse amperímetro. Vamos ver já um exercício. Já tipo agora, né? Ó, um galvanômetro possui resistência interna de 297 ohms e corrente de fundo de escala de 10 mA. Associa-se em paralelo ao galvanômetro uma resistência de 3 ohms, ou seja, uma resistência shunt. Determine o valor máximo da corrente elétrica que esse aparelho pode suportar. Bom, então nós temos aqui o meu galvanômetro, né? Com uma resistência interna de 297 ohms. E, paralelo a ele, temos um desvio com uma resistência de 3 ohms, uma resistência shunt. Bom, aí a corrente agradece aqui, né? Bom, o que nós sabemos? Tem uma corrente I, que é a corrente que nós queremos calcular, ou seja, o máximo que esse aparelho pode suportar. Uma parte vem para cá, que no caso vai ser a corrente do galvanômetro, que é o de fundo de escala, que é de 10 mA, e uma outra vem para cá, que é a corrente shunt. Muito bem. Bom, o galvanômetro ali, ele vai ter uma DDP e tem uma corrente. Temos a resistência, então conseguimos calcular a DDP do galvanômetro ali. Então a DDP do galvanômetro vai ser a resistência do galvanômetro vezes a corrente do galvanômetro. A resistência 297. E a corrente 10 mA, que é a mesma coisa que 0,01. Então deu 2,97 volts. Esse é a DDP do galvanômetro, que é a mesma DDP da resistência shunt. Então bora ver aqui. Então a DDP shunt vai ser a resistência shunt vezes a corrente shunt. Essa DDP é 2,97, a resistência é só 3 e a corrente shunt. Quando a gente pegar esse 3 e passar dividindo, né, 2,97 dividido por 3, isso vai dar 0,99 ampere, certo? Então olha só que interessante. Temos a corrente do galvanômetro, que é 10 mA ou 0,01, está aqui, ó. E para cá para baixo nós temos 0,99, sendo que essa corrente I nada mais é do que a soma das duas. Então a corrente I que nós queremos é a corrente que vai para o galvanômetro, mais a corrente shunt. Do galvanômetro é 0,01, é o máximo que o meu galvanômetro suporta. Passou disso ele vai queimar. Então, com essa resistência de 3 ohms, é possível, agora o meu galvanômetro consegue calcular uma corrente de 1 ampere sem queimar, né? Então, quando o meu galvanômetro estiver medindo 10 mA, na verdade, a corrente real é de 1 ampere. Então, o meu galvanômetro não queima, certo? Não queima porque ele conseguiu suportar uma corrente de 1 ampere e ele mede uma corrente fictícia de 10 mA.
mas com esse meu multiplicador, fator multiplicador, aqui, com essa resistência shunt de 3 ohms, foi possível eu calcular uma corrente de até 1 ampere. Então, esse é um bom modelo, né, de amperímetro aqui para nós. Bora lá, então. Na associação esquematizada, determine as indicações dos amperímetros ideais A1 e A2.